Pessoal, a gente hoje vai finalmente formalizar essa noção de limite que a gente vem falando aí nas últimas aulas. A gente vem falando que a ideia de limite é entender como uma função se comporta à medida que eu faço os pontos no seu domínio se aproximar de um ponto x0 fixado. Só que o que não está preciso ainda para a gente é o que significa matematicamente se aproximar. E veja que a gente está falando se aproximar arbitrariamente, ficar suficientemente próximo. O que isso significa matematicamente? Esse é o contexto da aula de hoje. É sobre isso que a gente vai falar. Vejam, antes de eu colocar aqui a formalização matemática da noção de limite, e especificamente essa noção de aproximação, a gente vai começar com um exemplozinho, para a gente conseguir entender do que é que eu estou falando. Vejam, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo bem simples, para que fique melhor de a gente entender. O exemplo que eu vou considerar é o seguinte, aí. Uma função f, e a regra que define essa função é 2x mais 4, e aqui eu estou supondo que x é um número real, ou seja, a minha função está definida em todos os números reais. Pelo que a gente já conversou anteriormente, a gente sabe calcular esse limite aqui, ó, dessa função f, quando x tende, por exemplo, a 1. A gente viu, usando a propriedade da substituição direta, que esse limite aí vai ser f de 1, que por sua vez vale 6. A gente viu na última aula que quando a gente tem uma função polinomial e o ponto aonde eu quero calcular o domínio pertence ao domínio dessa função, desculpe, o ponto onde eu quero calcular o limite pertence ao domínio dessa função, então, calcular o limite nada mais é do que substituir esse ponto na expressão que define a função. No nosso caso aqui, é trocar x por 1. Se eu troco x por 1, eu tenho que f de 1 é igual a 6. Ou seja, o que a gente, pela definição que a gente viu de limite, isso significa que f de x fica arbitrariamente próximo de 6 à medida que eu tomo x suficientemente próximo de 1. Mas uma pergunta aqui, ó. Eu vou chamar... O quão próximo de 1 x precisa estar para que a distância de f de x a 6 seja, por exemplo, menor do que 0,1. O quão próximo eu tenho que deixar x perto de 1 para que f de x fique próximo de 6 numa distância ali de 0,1. Eu vou escrever isso. Quão próximo de 1 deverá estar x para que a distância entre f de x e 6 seja menor do que 0,1. É uma pergunta natural, já que eles têm... Eu quero que f de x fique bem próximo
do limite, no caso aí de 6. Para que isso aconteça, essa distância seja menor do que 0,1, eu tenho que considerar x aqui distância do ponto 1 aí em questão. Vejam, para a gente responder isso, vamos relembrar como é que a gente mede distância entre dois números reais. A gente sabe que a distância entre x e 1, ela é expressada matematicamente pelo módulo da diferença entre x e 1. A distância entre o ponto x e o número 1 é dada pelo módulo de x menos 1. Já a distância entre f de x e 6 vai ser o módulo de f de x menos 6. Ok? Logo, o que eu quero saber é assim, logo, o que a gente quer é determinar um valor delta positivo, um número delta positivo, tá ok. Se a distância entre x e 1 é maior do que 0, com isso eu quero dizer que x é diferente de 1, e menor do que delta, então a distância entre f de x e 6 seja menor do que 0,1. No final das contas, matematicamente, é isso que eu quero saber. Quanto próximo x deve estar de 0, x deve estar de 1, para que f de x, a distância de f de x até o limite, no caso aí 6, seja menor do que 0,1. Já começamos a traduzir isso matematicamente. Nosso objetivo aqui é determinar um númerozinho delta que faça esse serviço para a gente. Como é que a gente vai determinar esse númerozinho delta? Da seguinte forma. A gente vai determinar delta da seguinte forma. Vejam. Se eu olho para a expressão de f e substituo aqui, eu vou ter aí, que f de x menos 6, isso vai ser 2x mais 4 menos 6. Lembre-se que a função f, ela é dada por 2x mais 4. Aqui, ó. Então, onde tem aquele f, eu vou colocar 2x mais 4. Então, a gente vai ter que f de x, módulo de f de x menos 6 é igual ao módulo de 2x mais 4 menos 6. Bom, se eu faço essas continhas, isso vai ficar 2x mais 2x menos 2, né? Vai ficar 4 menos 6 dá menos 2. Se eu coloco o 2 em evidência, isso vai ficar 2 vezes o módulo de x menos 1. Então, percebam, pessoal, olha, a distância de f de x ao número 6 é igual a 2 vezes a distância do número x a 1. Repetindo, a distância entre f de x e o número 6 é 2 vezes a distância entre o número x e 1. Bom, então observe aí. O que eu quero no final das contas, o meu objetivo é esse aqui da setinha aí. O meu objetivo é esse.
O meu objetivo é que f de x menos 6 em módulo seja menor do que 0,1. Aí, raciocine comigo aí. Se eu tomo o módulo de x menos 1, vou botar assim, 2 vezes o módulo de x menos 1, menor do que 0,1, tá vendo? Aí, se eu tomo esse cara aqui, ó, menor do que 0,1, consequentemente, eu vou ter que esse cara é menor do que 0,1. Porque essas duas extremidades aí dessas igualdades, obviamente, são iguais, né? Então, se 2 vezes o módulo de x menos 1 é menor do que 0,1, bota assim, ó. Basta tomar x pertencente aos reais, tá o quê? 2 vezes o módulo de x menos 1 seja menor do que 0,1. Vou centralizar esse cara aqui para ficar mais bonitinho. Ou seja, se eu passo esse 2 aí para o outro lado da desigualdade, número positivo ele não afeta, né? Na verdade, eu vou multiplicar essa desigualdade aí por 1/2. O que eu preciso é que o módulo de x menos 1 seja menor do que 0,1 dividido por 2. 0,1 dividido por 2 é 0,05. Então, daí, basta que a gente tome, assim, basta escolher o nosso delta igual a 0,05. Respondemos essa pergunta, tá vendo aí? Por toda essa análise que a gente fez aqui aí. Se eu tomo o delta igual a 0,05, então, o que eu estou dizendo é que o módulo de x menos 1 é menor do que 0,05, consequentemente, ele multiplicado por 2 é menor do que 0,1, e, consequentemente, o módulo de f de x menos 6 é menor do que 0,1, que era o que a gente queria. Então, para que eu tenha f de x próximo do número 6, numa distância aí menor do que 0,1, basta que eu tome x a uma distância do número 1 menor do que 0,05. Ok? Beleza. Então, se eu quisesse deixar o meu f de x ainda mais próximo, ou seja, se eu criasse uma nova pergunta aqui, se ao invés de deixar f de x numa distância de 0,1 do número 6, eu quisesse deixar a uma distância de 0,01. Ou seja, e se trocarmos 0,1 por 0,01 na pergunta anterior? O quão próximo de x, o quão próximo de 1 eu tenho que deixar o número x para que o meu f de x fique a uma distância de 0,01 do número 6. Vamos fazer essa análisezinha novamente aí. Como a gente já viu, né? Por aqui, aí, por essa expressão aqui, aí, que eu estou destacando, o que a gente tem é que a distância de f de x menos 6 é igual a 2 vezes a distância
de x a 1. O que eu quero no final é que essa distância aqui seja menor do que 0,01. Que eu vou fazer a mesma ideia do caso anterior. Eu vou tomar duas vezes o módulo de x menos 1 menor do que 0,01. Ou seja, eu vou tomar essa distância aqui menor do que 0,05. Respondendo a nossa pergunta, é suficiente considerar delta igual a 0,05. Bom, se eu continuasse com esse processo, fizesse uma nova pergunta, ao invés de 0,01, eu quisesse a distância aí 0,001. Novamente, o que eu ia fazer era olhar para essa igualdade e considerar isso aqui menor do que a distância que eu quero. Passava o 2 dividindo, com isso eu obteria o valor de um número delta que faria o serviço para mim. Se eu quisesse diminuir ainda mais essa distância, eu continuaria fazendo esse processo. O ponto aqui, pessoal, eu quero me aproximar de forma arbitrária do número 6. O limite me diz que eu posso me aproximar de forma arbitrária. A definição de limite me diz que eu posso me aproximar de forma arbitrária do número 6. Como é que a gente representa coisas arbitrárias em matemática? Lembre-se, quando a gente estava no colégio, a gente estava acostumado a lidar com números, e quando a gente, em um determinado momento, quis tratar números arbitrários, a gente começou a utilizar letras. Ao invés de eu me fixar num valor de um número, eu tomava um número, sei lá, epsilon qualquer, genérico. É isso que a gente vai fazer aqui. Ao invés de eu ficar chutando valores para o que eu quero de proximidade de f de x do limite, eu vou supor que ele é um número arbitrariamente pequeno. Como é que eu digo isso? Um número epsilon maior do que zero. Essa distância é arbitrariamente pequena. Pequena é quanto? Epsilon. E esse epsilon pode ser um número tão próximo de zero quanto eu desejar. Então, formalmente, a definição de limite é a seguinte, ó. Formalmente, o que a gente vai fazer é substituir essas noções, essas frases imprecisas de se aproximar, ou tornar suficientemente próximo. Basta que eu tome o x suficientemente próximo do ponto. Matematicamente, o que a gente vai dizer é o seguinte, ó. Vou pegar uma função genérica, aqui uma função definida no intervalo AB e com valores reais, e vou tomar um ponto x0 pertencente a esse intervalo AB, ok? A gente vai dizer o limite de f de x quando x tende a x0 é L, e a gente vai representar isso simbolicamente, escrevendo
que o limite de f de x quando x tende a x0 é L? Se para todo epsilon maior do que zero, existe um número delta também positivo, tal que a distância de x a x0, a distância de x, deixa eu reescrever isso aqui, a distância de x a x0, menor do que delta, implica que a distância de f de x a L é menor do que epsilon. Veja que agora sim eu estou tratando essa noção de limite de uma forma precisa, matematicamente, e arbitrária. Esse epsilon aqui, ele representa o quanto eu quero me aproximar do limite. E esse delta me diz que para isso acontecer, eu tenho que me aproximar de x, de x0, a essa distância delta. Ok? Vejam, o que a gente vai fazer agora é uma sequência de exemplos concretos para a gente entender na prática como é que a gente faz a estimativa do limite para uma função dada. Mas antes da gente fazer isso, eu quero dar uma interpretaçãozinha desse conceito de limite que aparece aí para a gente, utilizando intervalos. Traduzir essa noção de módulo em intervalos para que a gente consiga visualizar melhor, visualizar do sentido geométrico melhor essa definição. Vejam aí, eu vou botar isso como uma observação. Relembre que essa condição de que o módulo de x menos x0 é maior do que zero e menor do que delta, isso acontece se e somente se x pertence ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta. E, né, x diferente de x0. Essa condição aqui, que x é diferente de x0, ela representa que esse módulo é positivo. Já essa outra condição, de x pertencer ao intervalo, significa que x está a uma distância menor do que delta do número x0. Da mesma forma, quando eu olho agora para a condição módulo de f de x menos L ser menor do que epsilon, é válido se e somente se f de x pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Ou seja, pessoal, olha, o que isso aqui está dizendo para a gente, se a gente for fazer um desenho, é o seguinte, olha. Eu tenho aqui aquele desenho que a gente já fez nas aulas passadas, olha, um ponto x0. Eu tenho aqui um ponto L. A minha função pega caras que estão aqui na horizontal e manda em caras que estão lá na vertical. Vou chamar a minha funçãozinha aqui de f. A noção de limite aqui para a gente, ela significa que, dado um intervalozinho bem
próximo aqui do número L, um intervalozinho centrado em L. Quero botar aqui para dar a noção de simetria. Um intervalozinho bem pequenininho aqui, ó, centrado em L. Dado esse intervalozinho, eu consigo um outro centrado em x0, que eu vou representar por x0 menos delta, x0 mais delta, de modo que todos os caras que estão nesse intervalo aqui centrado no x0 são enviados em caras no meu primeiro intervalozinho. Ou seja, veja que esse intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, como o epsilon é arbitrário, a noção é que eu posso tornar ele cada vez menorzinho. Mesmo que eu tome ele bem pequenininho, um intervalo bem pequenininho, centrado ali no L, o que a definição de limite me diz é que eu tenho um intervalo correspondente, aqui centrado no x0, de modo que os caras que estão nesse intervalo centrado em x0 são enviados pela nossa função f em caras que estão lá no intervalozinho centrado em L. Essa é a noção de limite de uma forma precisa, utilizando essa interpretação através de intervalos, que eu particularmente acho melhor de compreender, acho melhor de visualizar. Ok? Bom, vamos fazer exemplos para a gente se acostumar com isso. Nesse exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos constatar, vamos verificar, vamos provar que o limite de 4x menos 5, quando x tende a 3, ele vale 7. Ok? Vejam aí, nesse momento aqui, a gente já conhece aquelas propriedades dos limites que a gente viu nas aulas passadas. Porém, o que a gente quer fazer agora não é utilizar aquelas propriedades. O que a gente quer fazer agora é utilizar essa definição precisa, matematicamente, que a gente acabou de ver de limites. Então, o que a gente vai fazer? No final das contas, para os exemplos que vêm a seguir, a gente vai supor um epsilon positivo maior do que zero, o que a gente vai fazer é encontrar um delta maior do que zero, de modo que se a distância de x ao ponto onde eu quero calcular o limite é menor do que delta, a imagem de f, o ponto f de x, vai estar uma distância a menos de epsilon do limite em questão. Nesse nosso caso aqui em particular, o que a gente vai fazer? Vai considerar, primeiramente, um número epsilon maior do que zero. Vamos pegar um número epsilon aqui maior do que zero. Arbitrário. O que a gente deve fazer é determinar um número delta maior do que zero. Tá o quê? Se a distância de x ao número 3 é menor do que delta, então a distância de f de x ao número 7 é menor do que epsilon. Veja, se a gente vai lá, eu vou botar aqui ainda assim, ó. Ou seja, vou repetir o primeiro. E no segundo eu vou substituir a expressão que define a função, ou seja, 4x menos 3. Desculpe, 4x menos 5.
Se a gente compara aqui ó, com a definição de limite, esse carinha aqui ó, é quem faz o papel do x0 e esse carinha aqui é quem faz o papel da função f e, por fim, esse carinha aqui é quem faz o papel do limite. Se vocês voltarem lá na definição do limite, esses são os personagens. O número 3 é o x0, é o cara onde eu quero calcular o limite. A função, no nosso caso aqui, é 4x menos 5. E quem faz o papel do epsilon, desculpe, quem faz o papel do limite, do número L, é 7. Ok? Então vamos lá. Vamos proceder de forma análoga ao que a gente fez no primeiro exemplo. Vamos trabalhar com essa expressão aqui, ó, que é o que a gente quer que fique pequeno. Observe aqui, ó. Observe aqui, ó. O módulo de 4x menos 5 menos 7, se eu somo aí menos 5 com menos 7, isso é 4x menos 12. Se eu boto o 4 em evidência, isso aqui é 4 módulo de x menos 3. Então, olha, eu tenho que esse cara que eu quero tornar, desculpe, esse cara aqui que eu quero tornar menor do que epsilon, ele é 4 vezes o módulo de x menos 3. Consequentemente, olha, basta que a gente tome 4 vezes o módulo de x menos 3 menor do que epsilon. Dito de outra forma, basta que a gente tome x menos 3 menor do que epsilon sobre 4. Mas olha, pessoal, olha o que eu quero aí. Eu quero determinar um número delta positivo, de modo que, se o módulo de x menos 3 é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de 4x menos 5 menos 7 é menor do que epsilon. Pelo que a gente acabou de ver aqui, basta tomar delta igual a epsilon sobre 4. E com isso a gente acaba o exercício. Com essa continha que a gente fez aqui, a gente de fato comprova que se o módulo de x menos 3 é menor do que epsilon sobre 4 e maior do que zero, então o módulo de 4x menos 5 menos 7 é menor do que epsilon. Ok? Vamos fazer outro exemplozinho para a gente pegar mais familiaridade com essa noção. Vamos verificar que o limite da função x ao quadrado, quando x tende a 3, vale de fato 9. Ou seja, vou repetir novamente o que a gente deve fazer pela definição de limite. O que a gente deve fazer é que, dado um epsilon maior do que zero, a gente deve encontrar um número delta também maior do que zero, tal que se
o módulo de x menos 3 é maior do que zero e menor do que delta, então, o módulo de x ao quadrado menos 9 é menor do que epsilon. Novamente, vamos fazer uma analogia com a definição de limite. Esse carinha aqui, ó, faz o papel do x0. Essa funçãozinha aqui faz o papel da nossa f. E o número 9 faz o papel do nosso limite. Ou seja, se a gente olha lá na definição, x0 é 3, f é x ao quadrado, e o limite L é 9. Então, o que a gente precisa fazer é, dado um epsilon qualquer, arbitrário, maior do que zero, a gente precisa determinar esse número delta, de modo que se módulo de x menos 3 é maior do que zero e menor do que delta, então x ao quadrado menos 9 é menor do que epsilon. Novamente, o que a gente vai fazer é trabalhar com essa expressão que a gente quer tornar pequena. Veja que x ao quadrado menos 9, eu posso fatorar como sendo x menos 3, que multiplica x mais 3. Ok? Isso aqui, por sua vez, é o módulo de x menos 3 multiplicado pelo módulo de x mais 3. Vejam, pessoal, aí. Eu quero calcular o limite no ponto 3. Eu quero fazer x ficar sempre bem próximo de 3. Bom, se eu quero que x seja bem próximo de 3, não há mal algum em eu supor que a distância de x a 3 é, por exemplo, menor do que 1. Na verdade, eu quero que x fique ainda mais próximo do que isso. Eu quero que x fique sempre bem próximo de 3. Então, não há mal nenhum eu supor que essa distância é menor do que 1. Em termos de intervalos, veja que o módulo de x menos 3 é menor do que 1, se somente se x pertence ao intervalo 2 e 4. Intervalo extremidade inferior é 2, extremidade superior é 4. Ou seja, se somente se 2 é menor do que x, que é menor do que 4. Se eu pego essa desigualdade todinha e somo 3 em cada um dos termos dela, isso aqui me diz que 5 é menor do que x mais 3, que por sua vez é menor do que 7. Tá vendo? Eu peguei nessa desigualdade aqui, somei 2 com 3, deu 5. Somei ó, o x com 3, deu x mais 3, e somei o 4 com 3, deu 7. Então, quando eu traduzo essa condição aqui, ó, em termos do módulo, em termos da distância, para intervalos, eu obtenho que x tem que ser maior do que 2 e menor do que 4. Quando eu somo 3 nessa desigualdade, eu obtenho que 5 tem que ser menor do que x mais 3, que por sua vez tem que ser menor do que 7. Olha, pessoal, o que isso disse para a gente aí. Isso disse para a gente, em particular, que esse cara aqui, ó, ele é menor do que 7, tá vendo? Veja que x mais 3 é um número maior do que 5, ou seja, é um número positivo, então o módulo dele é ele mesmo, e menor do que 7. Então eu posso majorar esse x mais 3 que aparece aí, esse módulo de x mais 3 que aparece aí, pelo número 7. Ou seja, o que a gente tem aí,
o que a gente vai ter aí é que... Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. O que a gente vai ter aí é que o módulo de x mais 3 é menor do que 7. Isto é, olha, se eu olho para essa igualdade aqui, se eu majoro esse cara aqui por 7, eu vou ter que o módulo de x ao quadrado menos 9, ele é menor do que 7 vezes o módulo de x menos 3. Perceberam? Tá vendo aí? Se eu troco esse cara que tá aqui, aí, esse carinha aqui, se eu troco ele por uma coisa maior, no caso aqui o número 7, eu vou ter em particular que essa expressão aqui, que é a que eu quero tornar pequena, é menor do que 7 vezes x menos 3. Bom, voltando lá para o nosso objetivo inicial, aí. Dado um epsilon maior do que zero, epsilon é dado, eu quero determinar um delta, de modo que, se essa condição é válida, a distância de x ao quadrado a 9 é menor do que epsilon. Quando eu comparo aqui ó, com o que eu obtive, no final das contas, basta que eu faça essa expressão que está destacada menor do que epsilon. Porque se esse cara aqui é menor do que epsilon, se esse cara aqui é menor do que epsilon, e ele é maior do que o módulo de x ao quadrado menos 9, então o módulo de x ao quadrado menos 9 também é menor do que epsilon. Ou seja, o que eu preciso fazer aqui, no final das contas, dito de outra forma, é tomar a distância entre x e 3 menor do que epsilon sobre 7. Mas veja, observe, aí. Eu já tinha colocado uma condição anteriormente de que essa distância era menor do que 1. Se essa distância for menor do que 1, eu obtenho essa estimativa aqui. Aí. Vou até apagar esse epsilon aqui. Se essa distância é menor do que 1, essa distância está destacada aí em vermelho, então a distância de x ao quadrado a 9 é menor do que 7 vezes o módulo de x menos 3. Se, adicionalmente, eu faço a distância de x a 3 menor do que epsilon sobre 7, eu obtenho o nosso resultado. Eu obtenho o que a gente estava desejando. Eu obtenho o nosso delta. Veja que eu tenho duas condições sobre o módulo de x menos 3. A primeira é que ele seja menor do que 1, e a segunda é que ele seja menor do que epsilon sobre 7. Tá, beleza, mas como é que eu faço, então, para escolher epsilon? Eu escolho o epsilon como sendo o menor entre 1 e epsilon sobre 7. Então, assim, daí é suficiente escolher delta igual ao mínimo entre 1 e epsilon sobre 7. Beleza? Bom, a gente falou
A gente falou lá nas últimas aulas, além da noção de limite, a gente também viu a noção de limites laterais, né? A gente viu um caso particular do xzinho se aproximar de x0 por valores maiores. A gente chamou, nesse contexto, de limite lateral à direita. E a gente também viu o caso onde xzinho se aproximava de x0 por valores menores. E a gente chamou isso de limite lateral à esquerda. Nesse contexto aqui agora, na situação precisa, essas definições elas se tornam as seguintes. Olha. Eu vou colocar aqui de maneira precisa a definição de limite lateral à esquerda e limite lateral à direita. Começar com da esquerda. A gente vai escrever aquele símbolozinho com um menozinho aqui do lado igual a L. Se para todo o epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá ok. Opa. X menor do que x0 implica que a distância de f de x a L é menor do que epsilon. Veja, o que essa desigualdade está dizendo aqui para a gente, deixa eu ajeitar isso aqui, o que essa desigualdade está dizendo para a gente é que x se aproxima de x0 por valores menores, tá vendo? X é um número menor do que x0. Já vou fazer um desenho para isso aqui para a gente compreender. No caso do limite à direita, o que a gente tem é o seguinte. A gente vai escrever aquele símbolozinho lá de limite da função f, quando x tende a x0 com um maisinho em cima igual a L. Se dado um epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá ok. x0 menor do que x e x menor do que x0 mais delta implica que a distância de f de x a L é menor do que epsilon. Veja, vamos fazer um desenho para a gente visualizar o que essas coisas significam. Novamente, aqui eu tenho o meu ponto x0, aqui eu tenho o meu pontinho L, e aqui eu tenho a minha funçãozinha f. Que isso está dizendo para a gente, no caso de limite à esquerda, dado um intervalozinho aqui em torno de L, L menos epsilon, L mais epsilon, no caso de limite à esquerda, eu consigo um númerozinho delta, de modo que todos os caras que estão desse lado de cá, que estão entre x0 menos delta e x0, são enviados nesse intervalozinho. Ok? No caso de limite à direita, a gente falou de limite à esquerda aí. No caso de limite à direita, vou fazer outro desenho. Fazer outro desenho para a gente não confundir. O mesmo contexto. Eu tenho aqui
o meu pontinho x0, aqui eu tenho o meu pontinho L, e aqui eu tenho a minha funçãozinha f, que o limite à direita diz que, dado qualquer intervalozinho aqui, da forma L menos epsilon, L mais epsilon, eu consigo um númerozinho delta, de modo que todos os caras que estão entre x0 e x0 mais delta são enviados dentro desse meu intervalozinho. É isso que diz o limite à direita. No limite à esquerda, que está em vermelho, o meu x está à esquerda do número x0. Ele é menor do que o número x0. No caso do limite à direita, o meu x está à direita do número x0. Ele é um número maior do que x0. Ok? Bom, beleza. Para finalizar, vamos ver um exemplozinho do limite à direita. Deixa eu ver qual é o exemplo. Aqui. Vamos verificar. Vamos mostrar, vamos provar que o limite da função raiz de x, quando x tende a zero pela direita, de fato vale zero. Simplesinho também, pessoal. Olha. O que a gente tem que fazer, dado um epsilon maior do que zero, a gente tem que determinar um delta maior do que zero, tal que, veja, quem faz o papel, olhando aqui a definição, quem faz o papel do nosso x0 é o número zero. Quem faz o papel da nossa funçãozinha f é a função raiz de x, raiz quadrada de x. E quem faz o papel do nosso númerozinho L é o número zero. Então, olha, o que a gente vai fazer é determinar um número delta, tal que, se zero é menor do que x, que por sua vez é menor do que zero mais delta, x0 mais delta, então o módulo da nossa função, que é a raiz, menos o limite, que é zero, é menor do que epsilon. Ok? Quem faz o papel do nosso númerozinho x0, lá na definição, é o número zero. Quem faz o papel da nossa função f é a função raiz de x. E quem faz o papel do nosso limite é também o número zero. Bom, a gente sabe que somar com zero não altera, né? Então, o que a gente está dizendo aqui é que zero menor do que x, menor do que delta, acarreta que a raiz de x é menor do que epsilon. Mas veja, pessoal, lembre-se comigo aqui, ó, a raiz de x é sempre um número positivo. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, eu posso eliminar esse módulozinho que aparece aqui. Ok? Sem problemas, eu posso eliminar esse módulozinho. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, trabalhar com essa expressãozinha aqui, ó, que é o que a gente quer tornar pequena. Vejam, pessoal, olha. Raiz de x ser menor do que epsilon significa que x, é menor do que epsilon ao quadrado. Nesse caso aqui, é um si somente si, né?
Não, nesse caso aqui é uma implicação. A raiz de x menor do que epsilon, eu não sei somente se porque a gente está supondo que x é positivo. A raiz de x menor do que epsilon implica que x é menor do que epsilon ao quadrado. Na verdade, o que eu estou interessado é nessa volta aqui. Veja que a gente está tomando valores de x positivos, né? Então, de fato, vale essa equivalência. Então, veja aí. Se eu tomo x menor do que epsilon ao quadrado, consequentemente, eu tenho que a raiz de x é menor do que epsilon, que é o que eu quero, tá vendo aí? Então, seguindo essa análise aqui, basta que a gente considere delta igual a epsilon ao quadrado. Se delta é igual a epsilon ao quadrado e x é menor do que delta e maior do que zero, então a raiz de x é menor do que epsilon. Considerar delta igual a epsilon ao quadrado. Vejam, pessoal, naturalmente a gente tem um certo baquezinho aí quando a gente parte para essa formulação precisa, utilizando números arbitrários, que a gente está chamando de épsilons e deltas. Se vocês procurarem, por exemplo, no livro, alguns livros chamam isso de definição em termos de épsilons e deltas de limite. Esse é o primeiro nível de abstração que a gente vai ver aqui no curso. Esse é o primeiro pico de abstração que a gente vai tratar. Compreender bem essa noção de proximidade utilizando números arbitrários. É normal que vocês tenham um pouco de dificuldade com isso. O que eu aconselho que vocês façam? Olhem bem os exemplos que a gente fez hoje aqui, revejam o vídeo quantas vezes forem necessárias. Se porventura a dúvida persistir, peguem o livro, dêem uma olhadinha para ver se com mais o livro tem mais exemplos ainda, se com os exemplos do livro o conceito fica mais maturado. Porém, se a dúvida ainda persistir, a gente vai ter uma aula síncrona para sanar essas dúvidas de uma vez por todas. Mas eu aconselho que vocês vejam e revejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, vejam e revejam os exemplos e vão fazendo os passo a passo das demonstraçõezinhas, das continhas que nós fizemos aqui. Isso ajuda a vocês fixarem o conhecimento. Ok? Bom, essa aula de hoje ela fica por aqui e na segunda a gente tem mais uma aulinha de limites. Valeu, pessoal, abraços e até a próxima.